Alegria vê-los mais uma vez. Muito obrigado por depois de um dia, né, de muito trabalho estarem aqui para aprenderem a palavra. Glória a Deus, tá? Vamos lá, quero falar hoje sobre a lei do retorno. Quero falar hoje sobre a lei do retorno. Lei comprovado, observado, fundamentado de que de fato acontece. Como a lei da semeadura, tudo que é lei passou pelo tempo, foi observado e foi comprovado. Ou seja, se tornou ciência. Se tornou ciência. E o que é ciência? Depois de ser observado, aplicação de tempo e comprovado, se torna uma ciência. O que é teoria da ciência? O que ainda está sendo estudado, está sendo observado, mas ainda não se comprovou. Como, por exemplo, evolução. Evolução, a não ser a evolução do ser humano em inteligência, etc. e tal, mas da questão da mutação da espécie, ela, por mais que seja observada, não consegue ser comprovada. Então, é uma teoria da ciência, tá? Agora, por exemplo, a lei da biogênese, que é a primeira lei da ciência, diz que vida gera vida. Então, a Bíblia está de acordo com a ciência. Por quê? Porque Deus, que é vida, nos gerou. Então, a vida gerou vida. A segunda lei da ciência é a lei que nós chamamos de causa e efeito. Causa e efeito. Ou seja, o efeito não pode ser melhor e nem maior. Não pode ser qualitativamente nem quantitativamente maior ou melhor do que a causa. O efeito sempre tem que ser menor e não tão melhor como a causa. A causa tem que sempre ser a melhor e a maior. Então a Bíblia está de acordo com a ciência e a ciência está de acordo com a Bíblia. Por quê? Porque Deus é a causa. Nós somos os efeitos, não é verdade? Então, quantitativamente e qualitativamente, Deus é muito mais superior do que nós, que somos o efeito dessa causa. Então, a ciência está de acordo com a teologia e a teologia está de acordo com a ciência. Estamos claros até aqui? Então, a primeira lei, qual que é a lei que eu falei? Por que você não está anotando? Lei da biogênese. Então, você quer, por exemplo, conversar com um ateu que vai jogar na tua mesa, né, no teu colo, a questão da evolução, do Big Bang, etc. e tal. Você não pode usar fé. Você tem que usar inteligência científica. E aí você pergunta para ele qual é a primeira lei da ciência, qual é a segunda. E através disso você vai mostrando a palavra de Deus e vai mostrando Deus, né? A terceira, por exemplo, é do código genético. Anos atrás, um frei chamado Mendel, um frei austríaco, tentou a mistura de algumas sementes, ervilha, etc. e tal, e identificou que não tem como uma semente de uma espécie se misturar com a outra e reproduzir fora da espécie. Então, a ciência ali comprovada está de acordo com a Bíblia, e a Bíblia está de acordo com a ciência. Por quê? Porque lá no princípio, o Senhor Deus deu o comando de que tudo iria se reproduzir de acordo com a mesma espécie. Mesma espécie. Então, qual é a primeira lei? E o que a biogênese crê? Vida gera vida. Logo, um pequeno átomo chamado Big Bang não pode ser o responsável pela geração de material animado. Uma matéria inanimada, como um pequeno átomo, não pode ser responsável pela produção, pela multiplicação, pela existência de uma matéria animada. É dizer, então, que uma matéria inanimada seria a causa de uma matéria animada, que é o efeito. É dizer que essa causa, uma matéria inanimada, teria maior importância do que o efeito, que é uma matéria animada. Reforçando, é dizer que o que não tem vida é superior ao que tem vida. Não combina, não dá certo. Entendeu? Então, a lei da biogênese, que é ciência, comprovação através da observação, declara, afirma que vida gera vida. Não é uma matéria inanimada que gera vida, mas a vida, ela passa a existir através da vida que a fez existir. Vida gera vida. Deus nos criou. Amém, queridos? Segunda lei que eu disse, qual que é? Causa e efeito. O que diz essa lei? O efeito não pode ser qualitativamente e nem quantitativamente maior nem melhor do que a causa. Então, eu declarar que a matéria inanimada ela é maior do que a matéria animada, é eu ir contra a lei da ciência de causa e efeito.
Questão da evolução, por exemplo, e tal, do Big Bang veio, não procede. Tá? Terceira lei que eu falei, código genético, misturas, né, de espécies diferentes, tentando, então, gerar um híbrido. Né? Não conseguimos avançar nisso aí, embora algumas anomalias, algumas aberrações, que não deu prosseguimento na medida que foram sustentando e nutrindo. Não deu prosseguimento. E quando se deu algo que foi a mistura de anjos e seres humanos, o Senhor envia um dilúvio e destrói todo mundo, e só sobra Noé e sua família, e ele dá um restart no planeta Terra. Então, o restart não foi só por causa da violência, não foi só por causa da maldade do homem, foi porque os filhos de Deus, aí nos ângelos, ou seja, os anjos caídos, eles entraram em corpos humanos, deformaram o seu espermatozoide, e aí eles coabitam com as mulheres, as filhas dos homens, e aí nasceram híbridos, chamados de Nephilims, tem Halflings, tem tudo isso aí. Ok? E aí vem um dilúvio, acaba com isso aí dá um restart na Terra. Tem coisas mais profundas, mas não é para agora. Aí é seminário teológico. Tá bom? Mas não vinga. Não vinga porque não vinga, e não vinga porque é um poder e comando de Deus em cima disso. Entendemos isso, gente? Entendemos isso? Agora, o que vinga é aquilo que é lei. Por exemplo, lei da semeadura. Plantou, vai colher. Quero falar sobre a lei do retorno. Tem coisa nem que se você orar, Deus vai te aliviar. Nem se você orar, Deus vai te aliviar. É lei do retorno, você vai colher. Ok? Agora, para tratarmos a lei do retorno na perspectiva teológica, primeiro eu quero tratar na perspectiva da neurociência. E quando eu trato a lei do retorno na neurociência, eu me vinculo aos neurônios espelhos, ou neurônio espelho. É lógico que eu poderia ser muito mais técnico, mas não serei. Vou tentar colocar em uma linguagem bem simples, e bem rápida e bem resumida. Neurônio espelho é um neurônio que nada mais, nada menos, ele acaba de uma forma até inconsciente, copiando, imitando o comportamento de uma outra pessoa. Um exemplo simples. Você já se pegou andando com uma pessoa durante muito tempo e de repente você está falando como ela? Você está andando como ela? Você está gesticulando como ela? Você está, sabe, se a pessoa tem uma coisa nervosa assim na cara, de repente você está igual. Não é? Inconscientemente. Aí, de repente, o teu pai te olha, a tua mãe te olha, o teu amigo fala assim, rapaz, mas você está falando igual o Gustavo. Eu não estou, não. Tá. Não, tá. Rapaz, mas você está igualzinho o Alexandre. Seu jeito, igual o Alexandre. Rapaz, mas você viu o Levi, cara? Você está igual o Levi. Mas como assim? Você está mexendo com a mão igual o Levi. Right? Neurônio espelhos. Sabe uma criança, um filho, uma filha, que de repente você começa a observá-la e ela está fazendo o que o pai faz, o que a mãe faz, os gestos, a fisionomia, não é verdade? Então, isso não é por ordem genética. O comportamento, ele não é por ordem genética, o comportamento ele é herdado. Nós nascemos páginas em branco no que diz respeito a comportamento, não no que diz respeito a temperamentos. Todos nós nascemos com os temperamentos que Deus nos deu. Na área de inclusão, quando a gente está com pessoas, na área de controle, os meus desejos e minhas responsabilidades, e na área da afeição, que são relacionamentos profundos. Então eu posso oscilar, ou eu posso mudar, como uma chave muda, na medida que eu vou flutuando entre inclusão, controle e afeição. Então, a área comportamental é uma área que você vai adquirindo através daquilo que a psicologia chama de nutrição. Natureza genética. Exemplo, cor dos olhos, tamanho, tendências, predisposições a enfermidades. Ok? O jeito do cabelo, o tipo do cabelo. Isso tudo é natureza. Nutrição é meio ambiente. É meio ambiente. Então, se o meio ambiente foi de alguma forma com aquela pessoa, o temperamento reagiu àquilo, e ela pode, então, absorver os comportamentos, as imitações de acordo com o meio ambiente.
raros casos, mas o meio ambiente te impacta. O meio ambiente produz, fabrica o seu produto. Você, de alguma forma, psicamente falando, é o produto da atmosfera que você respira, da educação que você teve, das pessoas que te mentoriam, com quem você anda, ok? Os neurônios espelho, eles mesmo que inconsciente, fazem com que você imite comportamentos. Uma pessoa muito agressiva, você não é agressivo, está andando muito perto da pessoa agressiva, depois você está agressivo dentro de casa, a mulher começa a te chamar a atenção, mas por aí, porque você está desse jeito, falando, você não era assim, então na hora que você vê, são as influências, neurônio espelho. É a lei do retorno, no que diz respeito à neurociência, ou seja, nós nos tornamos exemplos de boas ou de más práticas, através do neurônio espelho. Cuidado com quem você anda, porque isso pode te trazer um retorno. Compreendido? Na psicologia, por exemplo, nós tratamos isso como o pensamento associativo. Pensamento associativo. Exemplo, quem aqui já ouviu uma música e acabou sendo transladado lá para a adolescência? Ou aquela musiquinha que ficou marcado como a sua primeira namoradinha? Ninguém aqui, gente? Vocês não falam amém para nada? Não é? As músicas, elas te lançam até mesmo para ambientes, para lugares, para paisagens, para momentos da vida. A música, isso é um pensamento associativo. Isso é um pensamento associativo. É a lei do retorno. Então, cuidado para não ser tentado por aquilo que um dia se tornou uma referência em um pensamento associativo. Então, eu evito. Por exemplo, aquele filme vai me levar a pensar em quem eu não devo pensar. Vai me levar a sentir o que eu não devo sentir. Eu não assisto o filme, porque vai ter a lei do retorno. Amém, queridos? Vira para a pessoa que está do seu lado aí, a gente não gosta muito de fazer isso, não, mas faz agora. Olha assim, ó, cuidado, porque você pode ser o seu próprio algoz. Entendeu? Tem que evitar, olha. Tem que evitar. Amém, gente? Vamos lá. Vamos tratar agora a lei do retorno. Já fomos na neurociência. Já fomos na psicologia. Agora nós vamos na fisiologia. Vamos tratar a lei da ciência na fisiologia, que nada mais são os hormônios neurotransmissores. Hormônio neurotransmissor. Ou seja, se nós emanarmos atenção e amor, receberemos esses sentimentos em forma de serotonina. Serotonina. Ok? E também o contrário, se emanarmos ódio, receberemos ódio e perderemos a serotonina. Então, aquilo que você entretém, volta para você. Amor e ódio, voltou para você. Entendeu o que eu estou falando? É a lei do retorno. Exemplo, você tem pensado em quê? Vai voltar para você. Porque o pensamento que você maximiza será o comportamento que você irá manifestar. É o que você pensa. É o que você pensa. Olha só o que o teólogo John Stott disse certa vez. Fé também é pensar. Pensar também é fé. No que você tem pensado? Porque se fé também é pensar, raciocinar, idealizar, e você não está, de alguma maneira, ativando a sua fé adequadamente, ou os seus pensamentos adequadamente, o que você tem atraído? Se o seu pensamento, ele é também responsável em atrair a fé, porque eu penso na palavra, eu penso na promessa, eu penso na aliança. Exemplo, quando Davi chega e ouve Golias, ele fala, quem é esse incircunciso filisteu? Por que ele falou incircunciso? Ele falou assim, ó, esse é um camarada que não tem aliança. O que ele atrai para ele, cara? Um pensamento que o projeta a compreender sobre a companhia que estava com ele. Deus está comigo, não está com ele. Então, se Deus está comigo, por isso quando ele se apresenta a Golias, ele fala, você vem a mim, mas eu vou a ti. Pensamento provocou a fé nele. A fé dele fez com que ele agisse. Agora, o que você mais pensa? Porque o pensamento que você maximiza é o comportamento que você manifesta. Vamos em voz alta, vamos lá, e escreva também.
O pensamento que você maximiza é o comportamento que você manifesta. Vamos todos em voz alta. 1, 2, 3. Vamos jogar para o pessoal. Eu vi que alguns jogou no pessoal, outros vamos lá. O pensamento que eu maximizo é o comportamento que eu manifesto. E no final é a pergunta, né? No que eu tenho pensado? O que eu tenho entretido? Fez sentido? Vamos junto então no pessoal? 1, 2, 3. O pensamento. É isso aí, gente. Fisiologia. Presta atenção com isso aí. Ok? Agora vamos na física. Vamos na física. Lei do retorno nada mais é do que ação e reação. Na física é isso aí. Entendeu? A lei do retorno pode ser diretamente associada às leis de Newton. Em específico, a terceira lei. Sobre os fenômenos de ação e reação. Deu, levou. Plantou, colheu. Entendeu? Então, nós tratamos aqui na neurociência, Vocês não estão anotando? Olha aí, gente. Vocês anotaram aí. Na neurociência. Meio hebraico. Vamos de novo. Nós tratamos na neurociência, psicologia, fisiologia e na física. Então, resumidamente, você que está anotando. Quem não está anotando vai estudar. Meu Deus, tão difícil foi hoje. Não, não foi difícil, é fácil. É fácil para quem anota, é fácil para quem presta atenção. Então, vamos lá. Na neurociência, diz respeito aos neurônios espelhos. Só anotar assim. E eles são responsáveis pelo quê? Absorção de tudo que está acontecendo, mesmo de forma inconsciente. Comportamental. Aí nós tratamos, por exemplo, na psicologia, que é nada mais é do que o pensamento associativo. Aí vocês colocam como exemplo aí, a musiquinha que me marcou. Um período da minha vida, uma pessoa, uma situação. Pensamento associativo. A fisiologia, nós tratamos sobre hormônios neurotransmissores. Ok? Então, amor, amor. Ódio, ódio. Ok? E tratamos na física como ação e reação, terceira lei de Newton. Ok? Foi interessante isso aqui até agora? O que vocês acharam? Foi ou não foi? Então vamos ver na Bíblia. Agora é Bíblia. Vamos lá? Vamos na teologia? Provérbios 26, verso 27. Olha o que diz. Vamos na Bíblia. Vamos na nossa vida agora. A gente é um povo romântico, nós somos um povo espiritual. Tudo nós tratamos um pouquinho de terra, humanidade. Não é verdade? Nós tratamos de terra, humanidade. Mas agora vamos para o céu. Deus fez céu e Deus fez terra. Tratamos os aspectos da terra, humanidade. Temos que conversar sobre isso. Em terapia, em tudo, né? Agora vamos tratar sobre princípios espirituais que não vão mudar porque você chorou mais. Não vão mudar porque você se arrependeu muito. Davi se arrependeu que você não tem noção, mas não mudou não. Lei do retorno para ele foi. Deus só prometeu para ele companhia. Não vou mudar nada, mas eu vou estar do seu lado, vou te ajudar. Porque eu vi que seu arrependimento é genuíno. Vamos lá, Provérbios 26, 27, vamos lá? Quem prepara uma armadilha para outros cairá. Quem prepara uma armadilha para outros, nela cairá. Preparei uma... Quem lembra dessa história bíblica lá? Que o cara preparou uma forca. Hã? Exatamente. E aí? Vamos lá. Presta atenção nisso aí nos negócios, nos relacionamentos, porque a vaidade entra, a ganância. Sabe o que você começa a fazer? Você não deve. Você começa a colocar preço em gente que tem valor. Você começa a colocar preço em gente que tem valor. Presta atenção. É por isso que eu amo quarta-feira, cara. Eu amo Power Study. Quem não vem, perde. Se você faltar quarta que vem, você vai perder. Se você faltar, você perde. Isso aqui deveria ter 200 pessoas socadas. Enquanto a igreja estiver sempre inventando uma coisa para atrair pessoas, vai se esvaindo. Esvaindo. Eu encho uma igreja inventando coisa ou dando palavra profética. E esvazio uma igreja pregando Romanos. Enquanto a igreja estiver sendo cada vez mais viciada em tecnologia, em sensações, em plataforma de sensação, menos transformação ela vai experimentar. E menos mudança de vida.
Eu não quero que a Lifehouse seja conhecida como uma igreja de entretenimento que sempre precisa inventar alguma coisa para atrair pessoas. Quem tem que atrair gente aqui é a palavra de Deus. É Bíblia. E nós vamos continuar assim, mesmo que o restaurante permaneça pequeno. Quem prepara uma armadilha para outros, nela cairá. Quem rola uma pedra sobre outros, por ela será esmagado. Lei do retorno. Nós já tratamos neurociência, já tratamos fisiologia, já tratamos psicologia, já tratamos na física. Agora é teologia. Acontece ou não acontece? Vamos lá, Salmo 126, 6. Olha o que diz. Colhemos o que plantamos. Não é? Olha só. O que nós plantamos vai voltar para nós e nos tornarmos o que nós praticamos. Coloca Salmo 126, verso 6 para mim na tela. Coloca. Sai um pouquinho. É isso aí mesmo? Não é isso aí. Coloca na tela para mim. Muda, tira isso aí e coloca Salmo 126, 6. Tira por um instante. Eu espero você. Está tudo tranquilo. Isso aqui é o Power Study. A gente pode improvisar um pouquinho. Salmo 126, verso 6. Eu espero, fica tranquilo, João. João, hoje eu estou tão amoroso. Fica tranquilo, cara. Vamos lá. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. O quê? Plantou? O que você está plantando? Porque a terra, ela é tão fértil que vai responder a qualquer semente que você colocar. Qualquer semente. O que você tem plantado? Ah, mas o cara não reconhece. Não interessa. Ele me traiu. A traição não pode mudar o coração do traído. A traição não pode mudar o coração do traído. Você não pode mudar a sua essência porque alguém mudou a forma que te trata. Vocês estão me ouvindo, gente? Plantou, colheu. Se tornou amargo porque alguém azedou contigo? Porque alguém azedou contigo, você se tornou amargo? Então você vai colher o quê? Amargura. Até porque raiz. Vai buscando nutrição. Raiz de amargura. Raiz de amargura. Tem duas coisas aí com raiz que a Bíblia fala. Amor ao dinheiro é a... Você sempre vai aí vai aprofundando sua situação. E a amargura também, cara. Você fica na sua casa assim, ó. Não, mas eu não vou perdoar. Não, isso aqui, porque fez isso comigo. Isso aqui é 1978. Isso aqui... Você já viu como é que funciona uma raiz? Lá no Brasil, por exemplo, você tem mais esse entendimento. Porque elas vão levantando as calçadas. Furando tubulação. Em busca de quê? Nutrição. Nutrição. Quando é que você vai cortar essa raiz, amado? Quando é que você vai cortar essa raiz? Plantou, colheu, tem que plantar. E aí se você colheu ruim, vai querer plantar ruim, porque é a única semente que você tem na mão. Aí você tem que pedir misericórdia a Deus. Senhor, eu plantei, colhi sua coisa ruim, mas eu não quero que esse movimento continue, que essa catraca continue. O ciclo tem que ser rompido. O ciclo vicioso na família tem que ser rompido. O ciclo tem que ser rompido. Levanta a mão para o alto aí que eu sinto isso no Espírito. Vamos lá, levanta. Eu declaro em nome de Jesus ciclos sendo rompidos pelo poder que há na palavra e no sangue de Jesus. Não terá continuidade em nome de Jesus. Romper esse ciclo. Vamos romper esse ciclo. Provérbios 11, 18, parte B. Provérbios 11, 18, parte B. Olha o que diz. Mas, vírgula, para o que semeia justiça, haverá galardão certo. Ah, gente, pelo amor de Deus, gente. Você nasceu original, permaneça. Não se pirateie. Não se desoriginalize. No politicamente correto, a gente vai se desoriginalizando. Às vezes você olha para o espelho e já não se conhece mais. Você fala, quem está aí? É por isso aquela música do Michael Jackson. Tá tudo bem, gente? Todo mundo liberto aí? Música do Michael Jackson. Quer mudar o mundo, mas não muda a si mesmo. Então você tem que olhar para o espelho. Take a look at yourself and make a change. I'm talking to the man in the mirror. Eu estou falando com o homem no espelho.
Você não precisa falar com a sua esposa, às vezes, fala contigo mesmo. Você não precisa falar com o teu filho, fala contigo mesmo. Você não precisa falar com o teu pai, fala contigo mesmo. Você não precisa nem falar com o seu pastor, fale contigo mesmo. Peça um gabinete para você mesmo. Mas qual é o escritório? Banheiro, espelho, lá, peça. Provérbios 22, 8, parte A. Provérbios 22, 8, parte A. O que semear a perversidade, cegará males. Mateus 7, 12. Vamos lá, vamos acelerar. Mateus 7, 12. Em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. É ou não é, gente? Mas não é bem assim, né? No comportamento aí na rua aí cada cachorro tem seu dia. Olho por olho. Um dia eu te pego na curva. Mas não é o que a teologia diz. A Bíblia, a minha e a sua, ela não diz isso. Ela diz isso aqui, ó. Em todas as coisas. Em todas. Essa palavra todas no hebraico, ela é muito interessante, cara. Quando você vai para ela e define ela, sabe o que significa, gente? Todas. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de todas, tudo. A essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Mateus 7. Vamos lá, a partir do verso 1, vamos ler. Não julguem para não serem, tudo lei do retorno. Lei do retorno. Lei do retorno. Pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. Lei do retorno. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Porque você se preocupa com um cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho. É a música do Michael Jackson. Sempre existiu. Michael Jackson não inventou esse treino. Quem é o autor? Não inventou isso. É Bíblia. É Bíblia. Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita. Jesus, cara. Jesus, às vezes, botava para quebrar, cara. Sentava assim, começava a conversar, o povo não entendia, começava a ir embora. Aí ficava só os discípulos. Ele parava, olhava para os discípulos, vocês também vão, não? Senhor, qual é o restante? Para quem? Não é para onde? Não é localização, não é geografia, é pessoa. Tipo assim, fora de ti, para quem iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Não é localização. Localização, às vezes você tem para onde ir. Filho pródigo arrumou um chiqueiro. Você sabe que tem gente que não precisa de mais um sermão na igreja. O que precisa mesmo é de um ronco de um porco para cair em si. Às vezes a gente está tentando trazer algumas pessoas para a igreja, para ouvir um sermão, para então ter uma transformação. Mas o que vai fazer com que caiam em si é o ronco de um porco. Hipócrita. Primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. É a palavra nos chamando ao equilíbrio, gente. É a palavra nos ensinando assim, ó, para com essa mania de falar na vida dos outros. Guarda essa língua grande para você. Língua do tamanho de uma gravata. Guarda isso, para com isso. No final do dia, o sol é quente na cabeça de todo mundo. Hoje você está fortão, amanhã você está fraquinho. E você vai precisar de ajuda, amiguinho. Agora, vamos observar Jesus e a lei do retorno? Glória a Deus por Jesus. Você consegue levantar as duas mãos para o alto e agradecê-lo? Vamos lá, então vamos fazer isso aqui, vai. Senhor, te damos graças, porque a lei do retorno em ti, ela passou por uma purificação. Ela passou por um filtro que eu merecia, o Senhor não me imputou. Eu merecia, mas o Senhor agiu de misericórdia. Jesus é a lei do retorno. Isaías 53. Por favor, prestem atenção nessa escritura tão conhecida. Mas eu quero que vocês joguem lá para dentro agora. Eu vou ler para vocês. Eu quero que vocês joguem para dentro essa escritura.
para observar o que o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, declara. Ele esteve no Calvário, ele visitou o Calvário, porque o fator profético e o profeta, ele está fora do Cronos, ele está no Kairos, ele vai para lá e volta para cá, e, sabe, é assim que ele funciona. Olha que lindo isso aqui, para quem é apaixonado pela palavra, para quem é apaixonado por Jesus, que eu quero que essa igreja seja cada vez mais, que arda o coração, cara, por Cristo. Olha o que diz: quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte, meu servo cresceu em sua presença, com um tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, graças a Deus que ele não nos pagou da mesma forma. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. Até hoje é assim. Até hoje. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca, condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si o pecado deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Nós merecíamos isso. O bumerangue veio e o Senhor Jesus entrou no meio. Bate aqui. Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Como é que nós, aqui em Orlando, vamos falar nós aqui, é a igreja de Jesus, mas nós aqui em Orlando, a Lifehouse Church não vai se apaixonar por ele? Me diga, como é que nós vamos ser negligentes com ele? Como é que nós não vamos sentir saudade de estar em um culto como esse, aprendendo a palavra? Como é que nós não vamos sair por essa porta preta de vidro, entrar no nosso carro e não ficarmos imaginando a bondade de Deus que nós experimentamos? Romanos 4, verso 25 diz assim, e eu já estou quase terminando. Romanos 4, verso 25 diz assim, ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados, e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. O que nós fizemos para a declaração de justiça? Nada. Qual é a semente que plantamos? Nenhuma. Mas quem plantou em nosso lugar? Quem plantou em nosso lugar?
Ele plantou e quem colheu? E o que nós plantamos? Quem colheu? Quarta-feira que vem eu vou falar sobre o intercâmbio divino. O intercâmbio divino. 1 de Pedro 3, verso 18. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas. Tem gente sofrendo até hoje aí pelo pecado do passado, pelo que fez no passado, pela vida que teve no passado. Eu vou ler de novo para você, que isso aqui é libertador para você. Culto de libertação é isso aqui, gente, palavra. Isso aqui que não é gritaria, sapateado, não. É curso de libertação, libertação não sei o quê, maldição, esse negócio. É Bíblia. Isso aqui é libertador. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por... Acabou. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Glória a Deus. 4 lições. E eu termino. Só vou ler para você, preciso que você anote. Lei do retorno em Jesus Cristo. Primeira lição. Jesus tem o poder de desativá-la, mas não de descumpri-la. Jesus tem o poder de desativá-la, mas não de descumpri-la. Ele desativou o império da morte no ser humano por causa do pecado. Oportunizando, como diz em Tito, capítulo 2, versículo 11, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então foi oportunizado que todos sejam salvos. Com isso, ele desativa o império que declara a morte de todo ser humano. Você agarra se quiser. É por isso que ele não descumpriu. É a base do crer. Eu creio. Então será salvo. Lição número 2. Lição número 2. Lei do retorno em Jesus Cristo. Jesus não nos recompensou mediante o nosso comportamento. Jesus não nos recompensa ou não nos recompensou mediante o nosso comportamento. Graças a Deus. Podemos falar isso bem forte, da alma. Vamos lá, 1, 2, 3. Graças. Já imaginou, cara? Já imaginou se a sua salvação fosse rala assim? É porque tem um monte de gente crente assim, né? Um dia se sente salvo, outro dia não se sente salvo. Não, hoje eu estou salvo. Mas por quê? Autojustiça. Olha para si e pensa que pode segurar a salvação pelo próprio comportamento. Aí no outro dia alguém atravessou no trânsito, ele deu tchau. Entendeu? Tchau. Aí Jesus voltar, agora eu fico. Rapaz. Não pode. Então quer dizer que a sua salvação depende só do que você faz. Ah, mas então quer dizer então que isso é prerrogativa para os outros ficar em pecado? Não. Quem fica em pecado, meu amigo, é porque ainda não experimentou o ficar na salvação. Porque quem fica na salvação não fica... Eu vou falar aqui. Não, aqui está mais animado. Quem fica na salvação não fica no pecado. Está dizendo, não, então agora eu vou sair e tentar licença para pecar. Primeiro que quem peca não precisa de licença. É igual quem não tem licença para dirigir, às vezes está com vontade de dirigir, vai lá e pega e dirige. Então não precisa dar licença para ninguém. E outra, a graça de Deus não te infantiliza, ela te amadurece. Ela te desenvolve. Amém, queridos? Então, quem experimenta a salvação, meu amigo, não solta aquela atmosfera de jeito nenhum. Não solta a condição de jeito nenhum. Não solta a convicção de jeito nenhum. Pode até cair, mas não ama o chão. Pode até cair, mas não ama o chão. É como um filho que sai de casa, volta sem contar para o pai e para a mãe onde esteve. De repente a campainha toca, o pai vai atender. Um camarada muito revoltado, fora de si, e com uma arma na mão, pergunta: é aqui que o André mora? O pai do André fala: sim, que eu posso te ajudar? Permita que eu entre e mate ele, porque ele matou o meu filho numa festa. Quem é pai aqui? Pergunta: você permitiria que ele entrasse? Ah, mas você que é ruim, não permitiria. Por que tem um monte de pastor na igreja proibindo os outros tomar ceia?
Porque tem um monte de pastor na igreja pregando e falando assim, não, o diabo te atacou porque você merece. Deus não pode fazer nada. Você acha que Deus vai abrir a porta para o diabo chegar e te arregaçar? Ele arregaça porque ele está aí desde o princípio arregaçando todo mundo. Ele é ruim. Então o pai fala, não, de jeito nenhum, tá maluco? Ele matou o meu filho, é lei do retorno. É direito meu, vida por vida, filho por filho. De jeito nenhum. De repente o desavisado do André, sem saber que o cara está na porta, desce a escada e atravessa o corredor e o cara vê. No que ele vê, ele grita, saca a mão, André! Aponta a arma. No que aponta a arma, a mãe do André que está na cozinha, solta a panela e cai na frente do André, o cara atira, a bala pega no peito da mãe do André. A mãe do André olha para ele assim, André pega ela vai escorregando, ensanguentada no corpo do André. André vai olhando para o camarada que atirou, para o pai, vai olhando para a mãe que levou o tiro no lugar dele, e ela olhando para o filho e fala, eu te amo. Arruma sua vida. E morre. Pergunta, que dia que o André vai voltar depois disso a pecar, a fazer o que ele fez? Por uma mente normal, não enferma, nunca mais. A mãe do André é Jesus. O André é o André mesmo, você. Eu, nós. Jesus levou o tiro, cara, no seu lugar. Para quê? Para você ir lá e ficar no pecado? Uma vez que você experimentou, cara, o amor, a bondade, a entrega, o intercâmbio, como é que você pode se lambuzar novamente em algo que Ele te resgatou? Aquele que não honra quem abençoou, não merece a bênção que recebeu. Aquele que não honra o abençoador, alguém que age de benevolência, que oferta na sua vida, que te abençoa, que te abre uma porta, que sabe, que te dá uma chance de algo novo. Quem não honra, essa pessoa pode dizer, quem não honra, não merece a bênção que recebeu. É por isso que a Bíblia fala, honre pai e mãe, para que te vá bem e prolongue seus dias sobre a face da terra. Não está colocando condição. Por quê? Porque um pai e uma mãe, por mais que sejam maus, eles te deram a vida. E por isso, você não pode desonrá-los. Porque senão você não merece o que eles te deram. Viver. Lição 3. A lei do retorno em Cristo nos oferece a companhia do próprio Cristo. Do próprio Cristo. E número 4 e último. Número 4 e último, para entender bem. Para entender bem. Entendimento da inevitável consequência. Deus veio. Mas Ele é Deus, Ele poderia ter encontrado outro meio. Não, o meio é por oblação, por sacrifício, mesmo que eu vá. Sendo todo-poderoso, Ele não passou por cima da própria palavra. Ele é o Cordeiro de Deus, que foi imolado antes da fundação do mundo. Antes de tudo existir, só na ideia, Ele te amou e se entregou por você. Quando você nem existia, quando o homem nem existia, só na ideia Ele amou de uma forma escandalosa e já se imolou por você e por mim. Como é que eu não vou servi-lo? Como é que eu não vou servi-lo? Como essa mensagem não vai entrar no teu coração e não vai impactar a sua vida? Como é que eu não serei útil no reino de Deus? Como é que eu não ativarei os meus dons? Não vou voluntariar, não vou me entregar. Quando é que eu só vou chegar aqui, sentar na cadeira, estou aqui, vai falar? Não, não, eu estou cansado. E Jesus na cruz, pelado? Estava cansado, não? Nós estamos vivendo os últimos dias do planeta, gente. Os últimos dias do planeta nós estamos vivendo. E se você tiver que fazer alguma coisa, é melhor você fazer agora. Porque daqui a pouquinho entra o galardão.
É o entendimento da inevitável consequência, porém com a sua companhia. Exemplo do rei Davi. Davi, o bicho vai pegar. Espada na tua casa toda a sua vida. Na sua descendência. Por favor, me livre disso. Não, lei do retorno é o que é. Mas é o seguinte, eu vou estar contigo todo dia. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lei do retorno. Se coloque em pé. Se coloque em pé, levantando as mãos para o alto aí, vai, e fazendo a sua oração. E glorificando a Deus. Sendo grato a Deus. Vamos, igreja, vamos. Vamos, levante a mão para o alto, vamos. É a sua oração a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Eu me sinto tão envergonhado, Senhor. Eu poderia estar entregando muito mais. Eu poderia estar muito mais ativo. Eu poderia estar muito mais significativo. Mas eu estou envolvido com tanta coisa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado. E quem já pisou no santo dos santos, vamos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, ama pela glória, a glória de Deus. Vamos com tudo, vamos, bem forte, vamos. Vem, vamos. Já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, ama pela glória, a glória de Deus. Preste atenção. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Quem já experimentou salvação, pode até ser tentado, pode ser alfinetado, ralado, mas não abre mão do princípio, não abre mão da presença, não abre mão das promessas. Não sabe viver. Eu não vou me inserir, eu não vou me envolver com aquilo que não traz glória para o reino, aquilo que não conversa com os meus valores. Eu vou me manter sólido em honra ao meu Senhor. Já, eu disse já, a trombeta vai tocar. Aleluia. E num piscar de olhos, o soar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós os vivos teremos nossos corpos transformados e nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. Já, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Já nós entraremos numa fase onde não haverá mais choro, dor, pranto. Já, mas até lá nós temos que continuar entregando aqui. Até lá nós vamos continuar negociando bem aqui, fazendo bons negócios, financiando o reino, tomando conta do matrimônio, tomando conta dos filhos. Até lá seremos honestos. Até lá nós seremos tudo aquilo que a palavra de Deus diz que podemos ser. Nós faremos tudo aquilo que ela nos liberou para fazer. Ela é assim, sim.